Olá, espero que você esteja escutando. Isso aqui é sempre muito esquisito. Está dando certo, né? Então tá ótimo. Bom, gente, muito obrigado pela oportunidade. Falar rapidamente um pouco sobre a empresa e depois passar para o nosso case. Dados para a cidadania, porque a missão da Dataprev é organizar as informações sociais sob a guarda do Estado e torná-las acessíveis e úteis para a sociedade. Então, essa ampliação desse nosso papel já de quase 50 anos, muito ligado às políticas sociais, à previdência do Brasil, é uma ampliação não tão recente, mas que se impõe pela responsabilidade de guarda de tantas bases, como eu vou mencionar aqui. A nossa operação começa e se centraliza no pagamento de mais de 1 trilhão de benefícios sociais para a população brasileira todo ano. Nos últimos tempos, abrimos 6 novas linhas de negócio, e vou falar aqui de um deles. Temos 3 data centers no Rio, em São Paulo, no Distrito Federal, e escritórios em 7 unidades da Federação, e completamos 50 anos em novembro do ano passado. Essas são as principais bases que a gente opera. O colorido são as que nós trabalhamos já cotidianamente e as cinzentas são aquelas que nós estamos integrando mais recentemente. Então, na integração e operação de todas essas bases de dados, é o que corresponde ao ecossistema de dados sociais que faz parte da infraestrutura nacional de dados do país. O Brasil vem montando essa sua estrutura de dados há décadas, e é um dos grandes elementos de capacidade de gestão, de capacidade operacional do Estado. Tem poucos países que estão tão avançados nessa estruturação. E isso faz uma diferença extraordinária. Foi em cima dessas bases de dados que o Brasil foi o país que mais rapidamente pagou benefícios emergenciais durante a pandemia de Covid. Foi com essas bases que nós demos conta de atender o desastre no ano passado do Rio Grande do Sul. Então, esse processo que foi construído ao longo de décadas determina a nossa capacidade de reagir e a nossa capacidade de executar políticas públicas nos momentos mais complexos e difíceis que a gente tem. Bom, esse ecossistema de dados, e aí tem alguns números, não vou ler todos eles, mas é isso. Começa bilhões para cá, bilhões para lá, são elementos constitutivos desse ecossistema bastante complexo que agora permitiu esse case que eu estou aqui apresentando. E isso, é claro, não são só os dados. Nós trabalhamos junto com o GovBR, quase 95% do tráfego de dados, né, do tráfego de aplicativos em relação ao governo federal acontece nos 3 aplicativos da Dataprev. O Meu INSS, o Cadastro Único Digital e a Carteira de Trabalho, a CTPS Digital. Esse processo corresponde a 95% das transações que acontecem depois da entrada do GovBR. Começando agora a focar no trabalho do crédito consignado do trabalhador, começar a destacar alguns dos elementos que nós estruturamos nessa integração para poder oferecer esse produto. E aí tem as divisões, né? Algumas bases operadas pela própria Dataprev, mas que não são utilizadas diretamente no programa, mas influenciam e estruturam e reforçam as bases que são utilizadas. As bases operadas pela Dataprev diretamente no cadastro, no crédito do trabalhador, e bases de parceiros da Dataprev. Nós fizemos uma parceria com a Caixa Econômica Federal, por ser a operadora do FGTS, e com o SERPRO, por operar as guias do E-Social. Então, essa integração é que permitiu que, junto com a oferta dos dados do trabalhador da Ativa, permitisse esse projeto e esta oferta desse produto que começou em março, 21 de março deste ano. Bom, o programa Crédito do Trabalhador, ele é uma das primeiras ofertas da estruturação da infraestrutura nacional de dados como forma de oferecer para a sociedade a capacidade de dados acumuladas do Estado brasileiro para alavancar
uma indústria, para alavancar as transações financeiras, para alavancar a capacidade da sociedade de avançar com os seus propósitos. Então, são bases estruturadas, coletadas para outras finalidades, né? No caso, a formalização do trabalho, no caso, a declaração, né, de todo, e o recolhimento do FGTS, recolhimento dos impostos previdenciários, todo o processo mensal da folha do trabalhador formal é coletada, estruturada, qualificada e novamente oferecida para esse trabalhador e para a indústria financeira para poder qualificar o crédito. Então, o objetivo, ampliar o alcance de 4 milhões de trabalhadores para 45 milhões potenciais clientes desse crédito. Utilizar o fluxo e o processo do FGTS digital e do e-social para oferecer essas informações. Permitir a migração do crédito pessoal para o consignado, possibilitando mais de 24 milhões de trabalhadores que não estavam tendo acesso a esse crédito, pudessem ter acesso e induzir uma queda nas curvas de taxas de juros. Eu vou mostrar para vocês como isso aconteceu. A carteira de trabalho, o CTPS digital, é o marketplace do crédito desse trabalhador, ampliando a concorrência e novamente influenciando na redução de taxa de juros. Um modelo concorrencial, porque você pede ofertas de crédito, você recebe essas ofertas em 24 horas e tem consultas dessas diferentes ofertas para você poder tomar a sua decisão na que mais te interessa, tanto dentro da carteira ou agora com as novas evoluções, diretamente nos sistemas das próprias instituições consignatárias. E com isso a gente conseguiu automatizar a execução da garantia do fluxo do FGTS digital, incorporando esse serviço na folha de pagamento padrão. E é exatamente nessa fase que nós estamos. A expectativa é que isso reduza substancialmente os riscos das operações. Isso já se comprova pela diminuição da taxa de juros correspondente ao processo anterior, que era principalmente o CDC, e a abrangência permitindo todo o mercado financeiro para que entre nesse processo e beneficie desse marketplace, ampliando assim a concorrência. Bom, o ciclo funciona assim. O trabalhador pede a partir da própria carteira, ele simula uma operação com a taxa média de juros e sinaliza se ele quer ou não receber propostas. E aí todas as instituições consignatárias recebem esse pedido e tem 24 horas para responder. E aqui o trabalhador dá o consentimento para que seus dados sejam enviados para as instituições financeiras, para que seja um pedido legítimo e de interesse individualizado de cada trabalhador. Ele também pode, a partir das novas evoluções, iniciar esse mesmo processo diretamente nos sistemas das instituições consignatárias, tanto digitais, físicos, correspondentes. Depois ele escolhe a melhor proposta. Ele recebe a proposta por alguns dias, e tem 24 horas para iniciar, e ele pode escolher esse canal de atendimento, a proposta que ele quer, e avançar para um crédito, para um contrato. Esse contrato é realizado no ambiente da instituição consignatária, ele necessariamente tem que ter biometria, ele tem uma assinatura eletrônica no ambiente seguro do home banking, e aí os componentes de segurança são alcançados, e após o contrato assinado, nós da Dataprev recebemos esse contrato para averbação e a documentação fica registrada e é encaminhada então para o processo normal do e-social, para que ele possa entrar no ciclo da folha salarial do empregador. Bom, aí só alguns detalhes, quem não é elegível? Trabalhadores que não tiverem a margem disponível. Estamos falando de uma lei onde a margem de 35% foi definida. Então, quem já tem isso contratado, não está elegível para contratar mais. Os trabalhadores de empréstimo consignado ativo, salvo para refinanciar ou para fazer a portabilidade, para ver algum ganho processual nessa história, e trabalhadores com crédito pessoal ativo, o CDC que eu mencionei, que
também pode refinanciar ou fazer a portabilidade, sempre buscando uma taxa menor. Bom, a operação então do contrato. Esse contrato chega para nós, ele é averbado, ele gera os arquivos para a escrituração, isso é notificado ao domicílio eletrônico trabalhista, disponibilizados no portal empregador do MTE e também por meio de web service e API. A empresa recebe esses arquivos e inclui os lançamentos na rúbrica dos descontos da folha de pagamento e isso repercute no e-social. Lançando essa informação no e-social, o empregador desconta este valor da parcela e lança isso como uma rubrica adicional do FGTS, que é pago, então, junto com o pagamento mensal do e-social por parte do empregador, que fez o desconto da sua folha do seu trabalhador. O pagamento de guias, então, é apropriado pela Caixa Econômica, separado, a parte do FGTS vai para a conta individual do trabalhador e a parte dos bancos que emprestaram é repassado pela Caixa Econômica para o banco e todo esse processo é validado. As informações dos descontos mensais são atualizadas na CTPS, dando mais transparência para todos os envolvidos e o repasse, então, é realizado para a instituição consignatária. Esse é o processo que é o processo tão robusto, tão saudável, quanto o pagamento de impostos. É exatamente o processo do FGTS, é exatamente o processo do pagamento dos impostos previdenciários. Bom, as próximas evoluções, para onde a gente está caminhando com isso? Tem uma MP que está em tramitação, isso vai ser convertido em lei, a gente espera. A atualização, então, dos ajustes legais e normativos, caso haja melhorias por parte do Congresso. A evolução do processo de escrituração para que isso se torne cada vez mais transparente, conhecido e tranquilo, diminuindo esse aspecto de risco de todo o processo. O apoio à evolução do tombamento da carteira legada, está entrando um novo processo que vem com um impacto muito significativo no sistema de crédito, portanto nós estamos um tratamento anterior do legado que está em curso, e o monitoramento, a inclusão de informações e fluxos para apoiar a redução desses riscos e apoiar a melhoria das taxas, e o monitoramento e avaliação da atuação das instituições para tanto evoluir o programa, quanto para assegurar que o programa está cumprindo os seus objetivos. Então tem as garantias, a integração com o Nuclear, a integração com o Bacen, evoluções de segurança e o monitoramento desse processo. Os impactos desse programa, já houve uma ampliação muito significativa para todos os trabalhadores. É uma oferta de um marketplace que, pela primeira vez, está incluindo empregadas domésticas, microempreendedores individuais, trabalhadores de categorias e pequenas empresas que não tinham acordos com os bancos e, portanto, não tinham oferta de crédito consignado. Isso amplia, obviamente, a concorrência, promove a migração de carteiras de empréstimos mais caras, padroniza a forma de integração com os empregadores e consolida uma linha de crédito simples, acessível, com taxas competitivas. As taxas ainda precisam evoluir. Isso para o trabalhador ampliou, portanto, o alcance da linha de crédito, tem uma oportunidade de migrar, sobretudo nesse primeiro momento do lançamento, migrar de taxas mais altas para modalidades de taxas mais baixas, transparência no acompanhamento da execução. Isso todo mês você consegue acompanhar os seus descontos pela sua carteira de trabalho digital e atualizamos as operações de forma contínua. Nesse pouco tempo já de uso, nós estamos com atualizações constantes, porque era um conceito muito promissor, como de fato se revelou, mas que precisou de uma série de ajustes quase que em tempo real. A futura evolução do modelo. Nós precisamos aumentar a precisão da análise de risco, estamos em constante conversa com os bancos para aprimorar o modelo de análise de risco. Nós queremos evitar a necessidade de intermediários no acesso aos dados, aumentando, portanto, a segurança. Tem o estabelecimento de um canal com oferta de serviços diretos ao trabalhador, inclusive com remuneração.
simplificar o modelo de interação com o trabalhador para oferta de serviço, oportunidade de gerir e ter retorno sobre os seus dados, o uso dos seus dados, tem ali um registro que pretendemos evoluir para a gestão pessoal desses dados e possivelmente um retorno financeiro sobre isso, ter elementos para melhorar cada vez mais a escolha de serviços e usar uma visão personalizada para melhorar essa oferta de crédito, à medida que a gente está chegando com dados que falam da onde a pessoa está empregada, qual o turnover daquela indústria, qual o turnover daquela empresa, há quanto tempo esse indivíduo está no mesmo trabalho. Todos esses elementos de individualização que têm um forte impacto na análise de risco das instituições financeiras. E aí os grandes números, para que vocês tenham ideia. Começou então de 21 de março e até 9 de junho, nós tivemos 193 milhões de simulações na carteira. 8,5 milhões solicitaram propostas de empréstimos, 6,7 milhões receberam ao menos uma proposta, já superou 14 bilhões de reais emprestados, o valor médio de empréstimo 5,5 mil, 2,64 milhões de contratos celebrados, a média de parcelas 18, está aí a listagem, né, das empresas, vocês podem ver, nós trouxemos só o topo, vocês podem ver que ainda há uma disparidade grande, se vocês olharem a coluna da taxa média, vocês estão vendo aí diferenças entre volumes, entre taxas, que são elementos significativos para a gente avaliar, e a evolução da taxa de juros, que está apresentando uma queda constante, mas ainda extremamente lenta. Se você comparar com as taxas do CDC, isso é muito significativo e tem um impacto muito grande. Mas ainda está muito longe do que o governo espera, e o próximo slide vai mostrar por quê. Porque um outro produto absolutamente consolidado, com mais de 16 anos, tem uma taxa de juros e uma curva de juros absolutamente distinta. Claro que esse produto tem um risco menor à medida que o desconto é feito diretamente por uma única operadora. Mas não justifica, na opinião do governo, essa disparidade tão grande entre as taxas. Então a expectativa é haja um lento e gradual encontro ou aproximação dessas faixas. De qualquer forma, já está no patamar mais baixo de presença de taxa de juros no mercado, e isso está tendo um impacto muito significativo para esses mais de 2,4 milhões de contratos que eu mencionei. Basicamente era isso, tem alguns minutinhos, poucos, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, eu acho que tem alguém aqui com um microfone que pode ajudar. Pelo menos me falaram que era assim que funcionava. Está ali a moça com o microfone, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu sei que a apresentação com muito número não gera tanto, mas eu posso fazer mais comentários se vocês quiserem. Tem um amigo ali. Pois não. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Entendemos que parte do... Peraí, só fala bem pertinho. Tá ótimo. Bom dia. Entendendo que parte do processo aí ainda tem uma execução manual das empresas para fazer o desconto, identificação. Como é que vocês estão vendo essa capacidade, né, ou a falta de obrigatoriedade da empresa em não executar o desconto e não repassar para a instituição financeira? Então vamos lá. São duas coisas distintas que você está falando. A empresa é obrigada sim, está na lei. Ela é obrigada, ela tem que fazer isso. Se ela fizer o desconto e não repassar, inclusive é crime, apropriação indébita, coisa bem mais séria do que problema administrativo. E repito, o fluxo é o mesmo fluxo de coleta de impostos. O governo tem funcionado já há algumas centenas de anos, a gente sabe coletar imposto, o negócio acaba dando certo. Mas, aonde acho que é a essência da sua pergunta, é como o sistema pode facilitar a vida. Nas grandes empresas, o domicílio trabalhista que eu mencionei, já tem um processo de baixar isso, automatizar dentro dos seus RPs, dos seus processos de folha de pagamento, e isso é bastante simples, conhecido e estruturado. O grande desafio aqui
Da mesma maneira que foi a introdução do E-Social, colocar todo mundo para cumprir essa obrigação mensalmente, quando você fala de pequenos empresários, pequenas empresas, empregadores domésticos, você tem um tempo de acostumar, um tempo de entender essa obrigação que a gente está trabalhando intensamente. Facilitado é, porque a rubrica já chega ali, essa colocação. Agora, a própria compreensão do processo é o desafio desse momento que está sendo enfrentado. Temos toda a disposição de facilitar, existem evoluções previstas no próprio E-Social, que como todo o sistema vai evoluindo, que vão integrar e facilitar isso, mas isso é o que está em curso, está em andamento. Como toda novidade, tem um tempo da compreensão e da aculturação. Mas é importante todo mundo entender, e os bancos já entendem isso claramente, é que a obrigação já existe. Foi definido em lei lá atrás. O empregador é obrigado a fazer. Se não faz, tem algum problema, nós podemos facilitar, mas ele é responsável por esse processo. Mais alguma coisa? Por favor. Presidente Assunção, dois pontos que o senhor comentou. Um é sobre a questão de reduzir intermediários e aumentar a segurança. O que significa isso? Lições aprendidas aí com episódios recentes, enfim, esses intermediários, quer dizer, o que significa? E o senhor também falou que haveria uma gestão pessoal de dados e um potencial retorno financeiro com isso. O senhor podia esclarecer? Obrigado. Claro. As duas coisas são razoavelmente simples de responder. A primeira parte, bom, qualquer crise, e estamos no meio de uma crise importante, ensina muito e aprendemos. No caso específico, não é isso que tem relação. A desintermediação é um pouco nesse processo que eu descrevi. À medida que você autoriza diretamente o uso dos seus dados e o envio para as instituições financeiras, está havendo uma desintermediação dessa relação. Então você diretamente autoriza e os dados são conhecidos, aquilo que você está permitindo é nesse sentido que há um aumento de segurança. Isso já estava previsto desde o primeiro momento e antecede a crise por vários meses, não há relação específica. Quanto à outra história, os dados desse indivíduo, e não estou falando dos dados pessoais, eu não estou falando do dado dessa pessoa, não estou falando do CPF, eu não estou falando do salário, eu não estou falando da relação dele de empresa, não. Eu estou meramente falando do fato de que ele fez um empréstimo. Isto é um dado. Este dado de que ele fez um empréstimo com o banco tal, pode ter interesse no futuro ao mercado. Montar uma tecnologia que permita a esse indivíduo autorizar o interesse diretamente pelo mercado é algo que nós estamos explorando. Isso não é exatamente o Open Finance. O Open Finance se refere à primeira parte da minha pergunta, da sua pergunta, desculpe. O fato de que eu autorizo o envio dos meus dados para instituições financeiras. Isso é o Open Finance. O que eu estou falando é diferente. Eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato de tanto com tal colocação, com tal instituição. Se isso se junta a milhares de contratos, com pessoas que ativamente estão interessadas em colocar esse dado à disposição, isso pode ter algum interesse no mercado. Eu não sei se há, eu não vou vender, nós não vamos estruturar. Nós estamos pesquisando e experimentando tecnologias que permitam que isso aconteça, caso isso venha a existir no futuro. Tem legislação em tramitação a respeito. Se isso existir no futuro, a nossa expectativa é ter testado tecnologias que permitam que isso aconteça, não apenas na lei, mas na prática, dentro de operações. Então, não começamos um projeto, não estamos oferecendo nada no mercado, não estamos abrindo os dados de ninguém, e nada disso está acontecendo. Há uma experiência em tecnologias que vão a permitir isso, caso isso seja disponível no futuro e caso o mercado tenha interesse nisso no futuro. As duas coisas precisam ocorrer. Nosso tempo já está estourado, tem uma luz vermelha aqui piscando para mim.
Eu queria agradecer muito a atenção, a paciência de vocês e fico à disposição aqui do lado por alguns minutos, se alguém quiser conversar mais. Obrigado.